Olá pessoal, tudo bem? Eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai se preparar para a segunda fase em Direito Tributário de maneira bem geral. Esse vídeo não é de conteúdo, é apenas mais ou menos para mostrar algumas questões importantes para a segunda fase, tudo bem? Eu coloquei aqui na pesquisa OAB-FGV para a gente observar as últimas provas em tributário de segunda fase. Todas elas estão nesse link aqui, OAB-FGV, tudo bem? Aí vocês vão clicar nele, já aparece aqui no início da pesquisa. E aqui vocês vão ter todos os exames que a FGV organizou, a FGV Conhecimento organizou para a OAB em primeira e segunda fase, desde os exames mais antigos até o mais recente, que é o que vocês fizeram agora, o 39º exame, que caiu no dia 19 de novembro de 2023, tudo bem? Vamos pegar o último exame mais recente de segunda fase, que foi o 38º. 39º, o pessoal está se preparando, a segunda fase vai ser em janeiro do ano que vem, de 2024. Mas como é que eu vou saber o que cai na segunda fase em direito tributário? Como é que eu vou me preparar para a segunda fase? Vou mostrar aqui para vocês. Vocês vão clicar aqui para vocês acharem o que cai, né, no 38º, que foi cobrado nos últimos exames. Vocês clicam aqui, escolham a seccional onde vocês estão, no meu caso, OAB São Paulo. E aqui vocês vão ter todos os dados que caíram sobre essa prova, editais e tudo mais. Aqui, pessoal, vai ter tantos gabaritos de primeira fase, que é o que geralmente eu obtenho para mostrar para vocês como que foi perguntado cada questão em primeira fase. E em segunda fase, nós temos aqui tanto o padrão de respostas de cada uma das áreas de segunda fase, exemplo, direito tributário, também tem penal, empresarial, trabalhista e assim por diante. E também nós temos o caderno de provas, que é o que cai. O que nos interessa aqui é o direito tributário, então vocês vão clicar aqui, caderno de provas. E também aqui tem o padrão de resposta, para vocês mais ou menos saberem como é que é perguntado, respondido cada questão em segunda fase. Vocês vão clicar aqui, padrão de respostas, geralmente é melhor pegar o definitivo, de direito tributário. Então, pessoal, como é que é mais ou menos a prova de segunda fase? Esse vídeo é justamente mais ou menos para mostrar para vocês como é que é a segunda fase. Então, você tem, geralmente, pessoal, aqui as instruções gerais da prova, né? E aqui embaixo, pessoal, vou ver se eu consigo baixar aqui para talvez ficar um pouquinho mais fácil a visualização. Acho que vai ficar mais fácil se eu ampliar mais aqui. Embora, não fez muita diferença. Tudo bem. É que eu queria tirar esse íconezinho aqui para mostrar para vocês de maneira mais ampla. Mas é assim. Então, nós temos sempre a primeira página aqui com as instruções gerais da prova. Pessoal, sempre a primeira questão que cai são questões de peças, né? Então, a primeira questão é a questão que vai perguntar para você qual que é a peça processual a ser proposta. E é essa questão a que mais vale na segunda fase. Geralmente vale 5 pontos, né? No caso aqui, 5 pontos, metade da prova. Então, a peça é fundamental vocês acertarem. Por isso que eu sempre falo, quem acerta a peça, passa na segunda fase. Quem não acerta a peça, já está eliminado da segunda fase. Por isso que é fundamental a gente focar na elaboração de peças e a gente vai ver isso com calma aqui no canal. O objetivo aqui da aula, como eu falei, é só para mostrar mais ou menos o estilo da prova. Então, nós temos aqui a questão para a peça processual, onde ele vai perguntar. Aqui embaixo nós temos um rascunho onde vocês podem treinar como escrever para a segunda fase. Geralmente são 5 páginas para a peça processual. Isso vocês vão ter um gabarito oficial, né, para vocês colocarem a peça, isso é só um rascunho. Aí nós temos as questões discursivas, e geralmente são 4 questões. Nós vamos analisar cada uma dessas questões discursivas, e para cada uma delas você vai ter um espaço de uma folha para responder as alternativas A e B. Mas como é que eu vou saber se eu acertei a questão ou não? Aqui no gabarito oficial, pessoal, eles divulgam qual foi a peça perguntada. Então, aqui, por exemplo, aqui tem um enunciado, né, que ele vai dar um caso, e ele vai perguntar qual que é a peça processual cabível para esse caso. E aqui embaixo sai o gabarito. Ó, que caiu na última prova aqui uma peça que, inclusive, é muito clássica no processo civil, e nós vamos ver isso com calma aqui, um agravo de instrumento. Caiu um agravo de instrumento para a segunda fase. Aí, aqui embaixo, ele fala quais os fundamentos que você deveria ter colocado nesse agravo de instrumento. E aqui embaixo, pessoal, eles vão falando dos fundamentos, das razões de direito,
qual que é o gabarito que mais ou menos tem que ter na sua prova, e a gente vai comentar isso com calma, como é que eu posso fundamentar bem a minha peça, como é que eu elaboro essa peça, tudo isso com calma nós vamos ver. Mas se eu quiser saber o gabarito oficial, tem aqui embaixo, nas peças, onde nós vamos entender qual que foram as questões tratadas, quais foram os artigos citados do CPC, do Código Tributário Nacional, das leis federais, tudo aqui embaixo. E aqui eu acho interessante vocês olharem, pessoal, aqui eles vão mostrando a pontuação para cada parte que você tem que colocar na sua peça. O que você tem que colocar na peça, o que você vai ter que apresentar, e conforme quanto mais você for colocando, mais pontos você vai ganhando até fechar os 5 pontos, que é o ponto total que você pode ter na peça processual em segunda fase. Então é interessante vocês verem o que vocês têm que colocar nos fundamentos da peça, no cabimento, nos pedidos, no fechamento dessa peça, tudo mais, isso a gente vai ver com calma. As questões discursivas são 5 questões, cada uma delas, né, com alternativas A e B, ou A, B e C, e cada uma com a sua divisão específica de pontuação. E aqui já também traz o gabarito, o que ele espera que você responda para cada uma delas, tudo bem? Isso a gente vai ver com calma para esses exames. E aqui embaixo, pessoal, tem também a pontuação para cada uma das questões. O que você tem que colocar como fundamentação, com base na Constituição, com base no Código Tributário, com base na legislação federal. Tudo isso a gente vai ver também com calma quando a gente for analisar cada uma dessas questões. O objetivo aqui é só passar de maneira ilustrativa para vocês como vocês obtêm essas informações. Então, tem a questão 1, a questão 2, com seu gabarito embaixo e a pontuação que se espera. Questão 3, aqui nós temos as questões A e B, o gabarito de cada uma delas, a pontuação para cada uma. E a questão 4, que é a última questão. Tudo bem? Cada uma dessas questões tem mais ou menos quase a mesma pontuação, fechando 5 pontos de questões e mais 5 pontos para a peça processual, que no caso aqui foi perguntado uma peça de agravo de instrumento. Então pode cair tanto peças de ações como também de recursos. O agravo de instrumento é um tipo de recurso que nós vamos ver também com calma. Tudo bem? Como me preparar para a segunda fase, pessoal? Para a segunda fase, nós vamos aqui no canal abordar 4 esferas. As aulas teóricas, né? Que aí já envolve a parte mais voltada ao processo, né? Nós vamos entender como é que é o processo judicial tributário, como é que é o processo administrativo tributário, o que geralmente se pergunta. Tem questões de primeira fase que também são perguntadas na segunda fase em tributário. Então, nós vamos tratar de temas teóricos. Também vamos ter aqui no canal resolução de questões discursivas, que são justamente essas questões que eu mostrei aqui para vocês aqui no final. São essas questões que caem embaixo das peças, questão 1, questão 2, 3, 4, e nós vamos entender o gabarito de cada uma delas e por que a FGV pontuou cada um desses gabaritos, tudo bem? Então, nós vamos ter aqui no canal resolução de questões discursivas. Também vamos ter estudo e elaboração de peças processuais. Nós vamos ver como é que se elabora um agravo de instrumento, como é que se elabora uma ação judicial, uma ação anulatória, uma ação declaratória, como é que se faz um mandado de segurança, como é que se faz um agravo de instrumento, uma apelação também. Nós vamos entender como é que são cada uma das peças, tá? Como é que se pergunta, como é que a gente elabora cada uma dessas peças. E nós vamos ter também a leitura da legislação. Nós vamos fazer a leitura da Constituição Federal, do Código Tributário Nacional, das leis processuais tributárias, da Lei de Execuções Fiscais, da Lei 6.830 de 80. Tudo isso nós vamos comentar também. Ah, mas como é que eu vou fazer para a segunda fase? Eu posso fazer consulta Vadimeco? Sim, eu posso fazer essa consulta. O que eu posso marcar? Como eu posso marcar? De que jeito posso marcar? Tudo isso, pessoal, está no edital. Então, o pessoal que vai prestar agora o 39º exame de ordem, vamos olhar novamente aqui, deixa eu ver se eu consigo novamente acessar, o 39º exame de ordem. Como é que eu vou saber o que pode ou não marcar, o que pode não levar para a segunda fase? Quais são as instruções para a segunda fase? Pessoal, isso está tudo no edital de abertura. Aqui no edital, quando vocês receberam, esse edital é tanto para a primeira quanto para a segunda fase. Pessoal que prestou a prova,
agora em novembro. Esse edital foi publicado no dia 5 de outubro de 2023. Aqui tem as disposições gerais, o que deve ser analisado tanto para inscrição e tudo mais. Aqui embaixo, pessoal, se vocês forem ver, vou ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Aqui ele fala mais o que deve constar na inscrição, né? Aqui tem a prova, como é que vai ser cobrada, né? A prova que vocês fizeram de múltipla escolha, 80 questões, que tem caráter eliminatório, e a prova prático-profissional, que aí já é a segunda fase que vocês vão fazer, que tem tanto a área de conhecimento que vocês escolheram, a exemplo do direito tributário, onde vai ser cobrado uma peça e 4 questões discursivas, também de caráter eliminatório. Aqui ele fala como é que é a prova, quanto tempo vocês vão ter para resolver essa prova, que são 5 horas, e aí ele dá as disposições gerais. Tudo bem? Aqui, pessoal, no edital, ele mostra as disposições gerais dessa segunda parte. Inclusive, pessoal, para a segunda fase, vocês sabem que pode consultar o Vademecum. Mas como grifar o Vademecum, o que colocar no Vademecum, o que eu posso ou não colocar, tudo isso está disponível aqui, ó, a partir da página 14, que ele vai comentar de maneira geral a prova prático-profissional, as disposições gerais acerca da prova. Então, aqui embaixo, pessoal, eles vão comentar a respeito dessas disposições. E algumas advertências também que eles fazem aqui em segunda fase. Tudo bem? É que o edital ele é bem cumprido. Aí ele tem os critérios de avaliação, aqui na página 23. Ó, questões para as questões objetivas. Aí para as questões discursivas, o que vocês podem colocar, o que vocês não podem colocar. Os resultados finais da prova, tudo isso está no edital, pessoal. E aí depois vem as outras partes do recurso, como é que vocês podem propor recurso. Aí tem as disposições gerais e aqui o que cai em cada uma das áreas, né? Pessoal, aqui que eu consegui mostrar para vocês. Qual que é o material permitido para a prática profissional? O que eu posso levar e o que eu não posso levar? Aqui está o material, procedimentos permitidos, e aqui embaixo o material, procedimentos proibidos. Por exemplo, o que eu posso levar para a segunda fase? Legislação não comentada, códigos, inclusive os inclusive os organizados que não possuem índices estruturados, leis de instrução ou de código, normas, instruções normativas, exposição de motivos, regimento interno, resolução dos tribunais, tudo aqui está disponível. Mas como saber qual Vademecum atende esses requisitos? Pessoal, geralmente eu faço essa pesquisa. Se vocês colocarem aqui, por exemplo, no Google, colocar Vademecum Direito Tributário. E como é que saber qual que é confiável para a segunda fase? Aqui eles vendem vários tipos, mas tem os Vademecums específicos, né? Tem um Vademecum da editora Saraiva, que é esse da 7ª edição, 2023, que é o mais recente. E aqui, inclusive, pessoal, tem todas as leis que vocês vão precisar para a segunda fase. Aqui, por exemplo, é um Vademecum bem confiável que atende, inclusive, os requisitos para a segunda fase em direito tributário, tudo bem? Aqui tem as leis que você precisa, o Código Tributário, a Constituição, a lei sobre impostos de renda, sobre PIS/PASEP, bens e serviços essenciais de ICMS. Então, pessoal, para a segunda fase do exame unificado, eu recomendo geralmente a editora Saraiva, mas ela não é a única que trabalha com esse tipo de Vademecum. E por que é importante comprar um Vademecum de tributário? Porque vocês só vão precisar da legislação tributária para a segunda fase. Por isso que é importante dar uma pesquisada e que seja um Vademecum também atualizado. Por isso que esse daqui é de 2023. Mas existem livros para a segunda fase em direito tributário? Sim, existem. Se vocês pesquisarem aqui, livros, segunda fase, direito tributário. Aqui tem alguns que eles disponibilizam, né? Tem algumas editoras, né, que mostram como você pode obter esses livros. Geralmente eu recomendo da editora Saraiva, pessoal,
que é a editora mais confiável, tá? Para a segunda fase. Tem a editora Ridel, que também, quem trabalha muito com ela, alguns cursinhos como o CERS também trabalha. Tem a Josiane Minardi, é uma professora de grande confiança, pessoal, e eu sigo o canal dela, inclusive, é uma professora excelente em Direito Tributário, e ela tem um livro, inclusive, para a segunda fase. Mas a gente vai fazer isso aqui no canal, tá, pessoal? Mas se vocês quiserem um livro, ela tem aqui disponível, se vocês descobrirem aqui, da editora Ridel, e aqui tem as peças que vocês podem fazer e como elaborar essas peças. Mas a gente vai fazer de maneira gratuita aqui no canal. Mas se vocês quiserem uma referência bibliográfica, a professora Josiane Minardi é uma recomendação que eu faço, muito boa, da professora aí também, doutora em Direito Tributário, e eu recomendo da editora Ridel para a segunda fase da OAB. Tudo bem? Então, o que eu posso levar? Claro que vocês não vão levar esse livro, pessoal, de conteúdo para a segunda fase. Vocês vão levar o Vade-Mecum. Vocês podem levar um Vade-Mecum grande e um Vade-Mecum específico. O Vade-Mecum específico é esse daqui, do direito tributário, para vocês, inclusive, poderem fazer a resolução de questões. E aqui, o que vocês podem marcar ou não no Vade-Mecum? Tudo aqui está disponível. Inclusive, o que vocês não podem fazer está aqui embaixo, inclusive na página 37 do edital. Então, o que não pode ter no Vade-Mecum? Cópias, não pode ter post-it, não pode ter informações dos tribunais, não pode se levar, obviamente, livro de doutrina, revista, apostilas, calendários, anotações. Isso tudo a gente vai comentar aos poucos, mas se vocês olharem aqui no canal, tem tudo disponível que vocês podem ou não levar para a segunda fase em tributário, tudo bem? E basicamente é isso, não tem mais nenhuma outra informação. Aqui fala das datas de quando sairá o resultado de cada uma das provas, né, tanto de primeira e segunda fase, algumas instruções gerais, e é isso. Mas se atentem, pessoal, justamente como eu falei, à página número 37, onde mostra o que vocês podem levar e o que não se pode levar em segunda fase do direito tributário, no direito em geral, para a segunda fase do 39º exame, tudo bem? Que é o edital que vale para nós, aí para o pessoal que vai prestar a prova em janeiro de 2023, tudo bem? E da mesma forma, pessoal, para todos os exames a gente vai fazer isso. A gente vai analisar o que caiu no 38º, 36º, 6º, 5º e assim por diante, e ver o que caiu em segunda fase, em direito tributário, e como foi perguntado e como foi respondido pela banca oficial. Mas sempre seguindo esse ritmo que eu falei para vocês. Aulas teóricas, resolução de questões, estudo e elaboração de peças e leitura da legislação. Tudo bem? Essa foi uma aula geral, pessoal, para passar instruções gerais para a segunda fase, tá bom? E se tiverem dúvidas, fico à disposição no que for necessário, tá bom? Um abraço a todos, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.